Olá, meu irmão, tudo bem? Meu irmão, me prometa que você vai assistir o meu vídeo todo. Prometa. Você promete assistir o vídeo e eu prometo trazer algumas coisas da Bíblia que você talvez ainda não sabia. Eu não estou dizendo que você não tem conhecimento e não tem entendimento. Não é isso. Meus queridos, veja bem. Se inscreva no nosso canal, o Evangelho Eterno. Compartilhe nossos vídeos, comente e também faça uma coisa muito importante. Além de você se inscrever, deixe o seu like, tá bom? É muito importante. Compartilhe nossos vídeos e também você pode comentar, que é muito importante. Existe uma coisa interessante sobre o reino. Muita gente fala assim: por que vocês dizem que o reino de Deus já foi estabelecido? Vou te dizer, mas eu preciso que você preste muito atenção, querido. Não é fácil entender por que nós falamos que o reino de Deus já foi estabelecido. Mas para você aprender, entender e também divulgar para outras pessoas, é preciso você ouvir, é preciso você ir para a Bíblia e é preciso você entender. Jesus, ele tinha realizado milagres que ninguém mais tinha feito. Ninguém antes dele. Ninguém. Então, além de ninguém antes dele tinha feito esses milagres que ele fez, aplacando ali por exemplo, aplacando uma tempestade, curando cegos, expulsando demônios, alimentando uma multidão com um pequeno almoço e andando sobre as águas. Milagres que ninguém tinha realizado antes dele. Ele levou o evangelho do reino, porque era o evangelho do reino que ele pregava. Então ele levou o evangelho do reino a regiões vizinhas à Galileia. Os discípulos de Jesus, não é? Os discípulos de Jesus viram todas essas coisas. Tudo que ele estava fazendo, eles viram. Mas de repente, os milagres não eram o principal em suas mentes. Eis que surgiu esse dilema. Mas nesse dia, eles estavam mais preocupados, os discípulos, em saber, não é, quem seria o primeiro no reino dele, de Jesus. É aqui que entra a questão do reino. Preste atenção. Essas passagens, você vai ver elas em Marcos, no capítulo 18, Mateus, capítulo 18, Marcos, no capítulo 9, e Lucas também no capítulo 9. Só que em Lucas está no capítulo 9 a partir do versículo 46. Em Marcos está no capítulo 9 a partir do versículo 33. E Mateus está no capítulo 18, de 1 ao 6. Vamos falar um pouquinho sobre o reino. Vamos falar um pouco sobre o reino. O reino de Jesus era mais do que o céu. O que, Alberto? Ih, agora você complicou tudo. Mas você não sabia que o reino de Jesus é mais do que o céu? Explique. Claro que eu vou explicar. O reino de Deus, o reino de Jesus, que Jesus era Deus. Só que não é que Jesus é um e Deus era outro. Não. Jesus era a manifestação do próprio Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então, por que o
reino de Jesus que ele ensinou teria que ser maior do que o próprio reino do céu. Tem gente que faz confusão, porque a Bíblia fala sobre o reino do céu e o reino de Deus. Muita gente não entende o porquê. O reino de Deus está onde ele está. Você vai entender por que que o reino de Deus foi estabelecido. Aí você fala, mas por que vocês dizem que o reino de Deus foi estabelecido se eu não estou vendo Deus reinando? Se eu estou vendo ainda injustiça no mundo? Se eu ainda estou vendo morte física? Se eu ainda estou vendo fome, peste, terremoto? Você quer entender mesmo? Fica no final do vídeo. Fica até o final. Não se esqueça, tá? Na descrição do vídeo tem a forma de você me ajudar a construir o meu estúdio, tá? Se você puder. Então, o reino de Deus estaria onde ele estivesse. Só assim, queridos, o reino de Deus se estende a toda a terra. Aí você fala, tá, mas eu fui nos Estados Unidos, eu não vi Deus. Eu fui na França, eu não vi Deus. Eu vim ao Brasil e não vi Deus. Eu fui à Alemanha e eu não vi Deus. Eu fui ao Japão e eu não vi Deus. Eu fui nos 5 continentes: Ásia, África, Europa, América e Oceania, e eu não vi Deus. Você tem certeza que você não viu Deus? Você tem certeza que você não viu Deus? Ah, você viu sim. Com certeza você viu. Por acaso, na rodoviária ou na aeroporto que você chegou, por acaso você viu um andarilho? Você viu uma mulher com um bebezinho no colo pedindo esmola? Por acaso você viu algum homem ou mulher pedindo esmola? Ah, você viu. Você viu? Aí você responde, vi. Então como você fala que você não viu Deus? Hein? Ou você acha que Deus está num templo religioso com o nome de Assembleia de Deus? Ou você acha que Deus está na Igreja Batista? No reino de Deus? Você acha que Deus está em alguma denominação, o reino dele? Caiu a ficha? Caiu a ficha? Aí você bota a mão na boca, assim ó, no queixo, e já está imaginando onde que eu vou chegar com esse vídeo, não é? Se o reino de Deus tinha que estar onde ele estivesse, então o reino de Deus se estendeu a toda a extensão do reino da terra através de pessoas. Deus em cada um de nós. Deus em cada um de nós. Se em todos os 4 cantos da terra, em todos os 5 continentes da terra, se existem pessoas que têm Deus dentro dele, então o reino de Deus se estende
a toda a terra e ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma. E muitos que seguiam a Jesus pensavam que o seu reino seria Israel e que ele, Jesus, seria o novo rei que libertaria o povo dos romanos. O que Jesus ele disse em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, quando ele foi interrogado acerca do reino? Jesus disse assim: olha, meu reino não vem com aparência física. O meu reino não está ali, aqui ou ocular ou acolá. Jesus disse, porque o meu reino ele não é visível aos olhos humanos, porque o meu reino está dentro de cada um de vocês. Captou? Captou? Meu querido, os romanos, muitos anos antes, o povo de Israel, eles eram livres e governava a sua própria terra, o povo de Israel. Durante os governos do rei Davi e do rei Salomão, quase 1000 anos antes dos dias de Jesus, Israel estava no seu auge, era o clímax, era uma das mais poderosas nações do Oriente Médio. Mas durante a última parte do reinado de Salomão, a segunda parte do reinado de Salomão, ele permitiu que suas esposas estrangeiras edificassem altares a deuses pagãos. Então o povo de Israel começou a adorar esses deuses, afastando-se do Deus verdadeiro que os tinha libertado da escravidão do Egito e lhes tinha dado a terra prometida. Ó, que lindo! Então os séculos se passaram e Israel foi se tornando cada vez mais fraca. Agora você entendeu. Eita glória! Como que o sistema religioso torna você fraco? Como que eles minam a sua mente, a sua capacidade de pensar? Então os séculos se passaram com a adoração a ídolos, que hoje é adoração a pastores, adoração a denominações, adoração a conversões. Você vai se enfraquecendo na fé. Aí alguém diz, não, eu estou forte na fé. Como forte na fé, criatura, se você está vinculado a uma denominação, a um templo físico? Como forte na fé, como firme na fé? Se você está sujeito ao líder, a uma denominação, você era livre, você nasceu livre, criatura. Mas agora você está dependendo da ordem do pastor para até participar de um casamento. Você
Você precisa da ordem do pastor para levar o seu filho no campo de futebol. Você precisa da ordem do pastor para assistir um programa de televisão. Você precisa da ordem do pastor para você viajar com sua família, criatura. Que tipo de crente que é você, criatura? Você está fraco. Então os séculos se passaram, criatura. Israel foi se tornando cada vez mais fraco. A cada rei ímpio que governava a nação, ela ia se dividindo pouco a pouco. Depois da morte de Salomão, isso acontecia e nunca mais ela se uniu outra vez. O segundo período do governo de Salomão, Israel se dividiu. 10 nações e 2 nações. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, que a capital ficou lá em cima, em Samaria, e o reino do sul, que ficou em Jerusalém. O reino de Judá, não é? E o reino de Israel. E nunca mais ela se uniu outra vez, antes de ser levada por fim ao exílio da Síria, ali na Babilônia. E isso, sabe quando que aconteceu? Foi do ano 722 ao ano 586 antes de Cristo. Por que as igrejas evangélicas estão divididas? Por causa da fraqueza. Por que elas se dividiram? Porque se enfraqueceram. E por que se enfraqueceram, criatura? Porque começou a adorar pastores, começou a adorar a templo religioso. E durante esse período do exílio, os assírios ficaram cada vez mais fracos. E os babilônios se tornaram a nova força mundial daquele período. Só que durante o período de Daniel, eles foram conquistados pelos persas, de modo que a terra passou a fazer parte do Império Persa. Quando nós chegamos ali, nós não estava lá, mas quando eles chegaram no ano 334 ao ano 331 a.C., ela se tornou parte do Império Grego, que antigamente a Macedônia. Esses reis gregos, chamados Ptolomeus, governaram a terra aproximadamente no período de 323 a 498 a.C. E outro grupo de gregos, chamado Seleucidas, governou no período de 198 a 165 a.C. Então os judeus, enfim, governaram outra vez a sua terra, no período que conhecemos como, que foi de 165 a 63 a.C., quando a terra passou a fazer parte do Império Romano, como era nos tempos de Jesus. Sabe por que eu passei isso aqui para você? Para você entender que Evangelho Eterno também é cultura. Evangelho Eterno também é história. Ou você acha que nós estamos aqui de brincadeira? Alberto Lírio, Cláudio Mendes. Você acha que nós somos tão tolos que não conhecemos a história da Bíblia? O reino de Deus, ele está em toda a terra, em todos os 4 campos.
em todos os 5 continentes. Sabe por quê? Porque eu e você nos tornamos moradas do eterno Criador. Então, se Ele reina na minha, na sua, nas nossas vidas, Ele reina em toda a terra, só que é no sentido espiritual. Cada irmão e irmã que é depósito da essência de Deus, ele é o quê? Ele é o quê? Uma célula espiritual do reino do eterno Criador. Escravos do sistema não pode ser reino sacerdotal. Deus te abençoe.